Olá, tudo bem com você? Está começando mais um Identidade. Aqui a gente ama contar histórias que inspiram, histórias de pessoas que viveram transformações e que descobriram que o propósito de Deus é sempre maior do que qualquer plano que a gente possa imaginar. A nossa convidada de hoje cresceu em um lar cristão, mas em um certo momento decidiu seguir outro caminho. Só que lá no fundo, seu coração ainda buscava por algo que o mundo não podia oferecer. Foi um convite simples que começou a mudar tudo isso. Deus começou um processo lindo de transformação e hoje ela usa a internet para falar de fé, esperança e amor de um jeito leve, criativo e muito verdadeiro. Você vai conhecer a Brenda Matos, uma menina que descobriu que um simples vídeo pode ser usado por Deus para salvar outras pessoas. Mas antes da Brenda contar a sua história pra gente, vamos para um rápido intervalo. É bem rapidinho, o Identidade volta já. A história da Brenda nos mostra que Deus pode nos encontrar onde estamos, nos dá coragem para recomeçar e também nos convida a usar os nossos talentos para fazer a diferença. Ainda muito nova, ela se afastou e decidiu viver uma vida longe dos caminhos de Deus, mas descobriu que nada lá fora preenche o coração de verdade. Nossas experiências e até os desafios podem se tornar ferramentas ali para servir, amar e inspirar outros. E quando nos alinhamos com esse propósito, descobrimos que a vida ganha realmente um verdadeiro sentido. Hoje, a Brenda usa o humor, a criatividade e as redes sociais para falar de um Deus real, leve e cheio de amor. Brenda, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade, é um prazer receber você. Eu que agradeço, que incrível estar aqui para poder contar o meu testemunho e tudo que Deus transformou na minha vida. Verdade. Eu quero começar ali naquela fase em que você, embora tenha nascido num lar cristão, com vários princípios e propósitos, provavelmente na adolescência, quis se aventurar em outras terras ali. E eu quero saber como é que foi essa fase da sua vida, né? Exatamente. O que acontece foi, eu fiz 18 anos e eu fui para a faculdade. Fiz uma faculdade de Direito, né? E, querendo ou não, os princípios dentro de uma universidade, eles são muito diferentes dos princípios de casa. E como eu já tinha contato com o que eu tinha em casa, eu queria ver o que tinha de novo nesse mundo. Então, foi quando eu comecei a abrir os meus olhos para outras teorias, para outras abordagens de vida. E foi quando eu decidi experimentar um pouquinho o que o mundo tinha a me oferecer. Eu comecei a frequentar algumas festas da faculdade, comecei a frequentar lugares que eu não recomendo. A faculdade, por ser uma faculdade mais teórica, também me ofereceu outros tipos de entorpecentes e eu vivi essa experiência de estar longe, infelizmente. Mas o vazio não era preenchido, né, Brenda? Não, na verdade, depois que eu voltava da festa, era o momento mais triste, assim, sabe? Parece que você perde seu chão, porque não tem mais nada que te alegre. Eu tenho uma teoria que a gente tem saquinhos de felicidade. E Deus vai colocando felicidade todos os dias no nosso coração dentro desse saquinho. Mas a partir do momento que a gente usa essa felicidade em outros lugares e com coisas não adequadas, esse saquinho não é mais reposto e a gente acaba ficando sempre em busca de alguma coisa mais legal, de uma festa mais interessante, de pessoas diferentes, porque aquilo acaba sendo um vazio que não vai ser completo. Não vai ser as festas nem as pessoas que vão completar. É verdade. E Deus te chamou de volta ali de uma forma bem inusitada, né? Você foi receber um convite para participar de um pequeno grupo, né? Um PG, como a gente costuma falar. Exatamente. Mas o que te chamou a atenção não foi exatamente o PG, foi o cachorro-quente que era servido no PG. Foi o cachorro-quente. Conta essa história aí. Exatamente. A gente tem esse pequeno grupo até hoje, na verdade, né? E foi daí que eu conheci o meu marido hoje. E foi na casa dele. A gente era um grupo de amigos que nós nos encontrávamos na escola. E depois, né, a gente se encontrou na faculdade também. Mas eu estava ali na faculdade já. Eles eram amigos que eu tinha da escola há muito tempo.
E eles me convidaram daí, vamos lá no pequeno grupo e tal. Eu já sabia o que era pequeno grupo, eu já sabia que era um encontro para falar sobre Bíblia. Aí eu, não quero. Aí o João, que é meu amigo, falou assim, mas vai ter cachorro quente. E vai ser na casa do Nicolas, que é o meu marido agora, né? E daí eu, interessante, eu acho o Nicolas bonito e eu gosto de cachorro quente, então com certeza eu vou. E a minha sogra faz a melhor maionese do mundo, que a gente até chamou de maioneusa. O nome dela é Neuza. É Neuza, a gente juntou a maionese com Neuza. E aí foi por causa disso, foi por causa do momento de comida que eu realmente fui nesse PG. E foi ali que minha vida foi transformada. A palavra que foi trazida pelo Nicolas foi muito tocante. E aquela atmosfera entre amigos e as pessoas falando sobre Jesus me chamou muita atenção, porque eu tinha só a ideia de que minha família falava sobre Jesus, que eles eram os únicos que faziam isso. E quando eu vi um amontoado de jovens fazendo isso juntos, e eles tinham muita vontade de falar sobre Jesus naquele PG, e eles falavam de experiências que eles viviam. E daí, quando eu vi que Jesus realmente se fazia presente na vida deles, eu falei, mas por que comigo não? Eu também quero. E foi quando eu decidi realmente transformar minha vida. Me afastei dos amigos que eu tinha na faculdade, porque não dá para ficar em cima do muro. Era uma influência muito forte na minha vida. Me afastei um pouco deles, ainda conversava dentro do ambiente da faculdade mesmo, mas fora eu não tinha mais contato. Me aproximei muito das pessoas que frequentavam esse PG e virei administradora desse PG. Então, eu era a pessoa que via se ia ser cachorro-quente, se ia ser um hambúrguer, se ia ser um sanduíche. Então, os meninos me colocaram ali na função para que eu tivesse uma disciplina, para que eu sempre estivesse agindo ali dentro e que eu não desanimasse de ir no pequeno grupo. E isso é muito legal, né? Quando eu comecei a frequentar a igreja também, foi através da escola sabatina que a igreja me abraçou. Legal. E mesmo bem antes de eu ser batizada, eles já não, você não quer ajudar ali nos pedidos e agradecimentos? Não, você não quer fazer ali a oração inicial? Ou seja, vai envolvendo a gente de um jeito que cativa, né? Não tem como ficar longe. Exatamente. Depois de um tempo, já no PG, você recebeu um outro convite, que foi um convite para desafiar, se você foi desafiada ali, para liderar missões. Você não se sentia pronta para aquilo, inclusive tentou fugir um pouquinho do pastor, né? Que eu soube ali. Mas no fim, você mergulhou de cabeça. Exatamente. O que aconteceu? O PG era toda sexta-feira à noite. E a gente ficava até umas 10, 11 horas ali conversando e era muito legal. E daí, a próxima etapa da semana era o sábado de manhã. Então, os meninos convidavam quem frequentava ali o PG para irem no sábado de manhã na escola sabatina. Que foi o que você disse, né? Sim. E aí a gente começou, muita gente começou a frequentar. Esse PG, que a gente era para ser um pequeno grupo, ele cresceu tanto na cidade de Joinville, que é a cidade onde eu moro, que chegaram a ter 100 jovens. Num pequeno grupo, ou seja, era um pequeno grande grupo, uma pequeno igreja. Gigantesco grupo. Não cabiam mais as pessoas na casa da minha sogra, e aí o pastor da igreja, ele viu que realmente era impossível e que estava crescendo muito. Então, eles ofereceram a Home Church, que é uma igreja que tem ela parece uma casa, que é uma igreja, e também é uma igreja que é uma casa, literalmente. Então, eram vários sofás, assim, e aí eles nos deram esse local. O pastor nos acompanhava ali, mas ele não fazia nada, ele só ia cuidar realmente da organização. E aí esse pequeno grupo virou um gigante grupo e a gente se encontrava lá. E essas pessoas que estavam no PG, elas ficavam tão animadas com a palavra que elas também queriam continuar juntas. Então a gente se encontrava no sábado de manhã também, na igreja. Que foi um momento que o nosso líder jovem, o Bruno Fialec, que hoje é um amigo muito próximo, até meu padrinho de casamento, ele falou, Brenda, o que você está fazendo no PG, de administrar lá, é muito interessante. Eu quero muito que você faça isso aqui na igreja, aqui na escola sabatina. E daí ele viu um potencial em mim que ele criou um cargo. Ele inventou que era ser líder de missões na escola sabatina. Basicamente, eu tinha que fazer as ligações para asilos, para hospitais, para marcar as nossas visitas no sábado à tarde, para que os jovens pudessem se movimentar e ajudar as pessoas no nosso dia de descanso, que também é um dia para dedicar às pessoas. Sim. Né? E daí, eu lembro que no dia que ele falou, eu falei, tá bom, Bruno.
eu vou orar uma semana sobre isso, tá bom? Aí ele, tá bom, Brenda, combinado. Daí tu me dá a resposta no próximo sábado. Combinado. Não orei, eu só tinha, tipo, na minha cabeça que não ia acontecer, que eu não ia... Ele esquece disso, né? É, exatamente, era essa a minha ideia, que ele esquecesse. Aí no outro sábado ele, Brenda, e aí, qual foi a resposta? Então, eu acho que vou ter que orar mais uma semana. Aí eu realmente orei essa semana, essa segunda semana que eu tinha prometido a ele, e a resposta era muito clara, que sim, eu deveria ter aceitado esse cargo desde o início e não ter me esquivado ou mentido nesse sentido, né? Aí eu aceitei e nós fizemos diversas ações, foi muito legal e aquilo transformou o nosso grupo, a gente ficou cada vez mais próximo ainda e foi muito, muito legal. Então, colocar as pessoas dentro do aspecto de trabalhar realmente é muito importante. Não é à toa que Paulo fala sobre fé e obras na Bíblia, que elas estão intimamente ligadas. Uma coisa puxa a outra. Eu sei que você começou ali, fez todo um planejamento, mas aí veio a pandemia e te frustrou, porque tudo aquilo que você tinha planejado fazer nessa nova missão ali junto das missões, teve que dar uma pausa ali. Como é que foi lidar com essa frustração? Eu acho que eu não lidei muito bem com isso. Eu tinha acabado de retornar para a igreja, isso foi no finalzinho do ano, e daí logo no início do ano, que seria quando eu iria entrar no ministério, né, ali naquele cargo, foi quando chegou a pandemia. E daí eu só entrei no meu quarto e eu lembro que meu quarto na época era bem pequenininho assim e tinha uma janela. E essa janela ela era virada para a cidade. E eu lembro que eu fechei o vidro da janela e comecei a gritar. Por quê? O que está acontecendo? Ou seja, Deus te chama de volta e acontece isso, né? Exatamente. Você queria uma resposta de Deus. Por que aquilo estava acontecendo? Exatamente. E não era uma resposta completamente egoísta e só da Brenda. Era o mundo que estava parando, não era só sobre mim. Então, quando eu entendi que, na verdade, era necessário parar tudo para que houvesse a saúde das pessoas, para que as pessoas conseguissem manter o máximo de segurança possível, eu entendi que eu poderia usar aquele momento em que a gente estava literalmente enclausurado ali na pandemia, que eu poderia usar isso de uma forma um pouco mais inteligente. Porque ficar só vendo séries, igual os meus amigos estavam, e ficar cortando o cabelo, igual todo mundo estava fazendo naquela época, não ia ser o suficiente, sabe? Nos prometeram 15 dias, mas foi um ano. Foi um ano que a gente parou. Então, nesse momento, eu lembro que era uma sexta-feira, e no outro dia seria o primeiro sábado que nós teríamos que ver o culto só pela Novo Tempo. Então, eu lembro que eu orei a Deus e falei, Deus, eu não tenho nada. Eu sou só uma estagiária de direito. A única coisa que eu consegui adquirir com o meu próprio dinheiro foi o meu celular. Então, eu entrego tudo que eu tenho. E esse tudo é só isso. Então, eu lembro que eu fiz essa oração. Era na sexta-feira, ali, à noitinha. E eu pedi para que Deus me desse um sinal. Para que Ele falasse claramente a mim. Porque eu queria ter uma experiência. Eu tinha nascido na igreja, mas eu nunca tinha encontrado a Jesus. Eu sabia quem Ele era, eu conhecia sobre Ele, sabia sobre as histórias, mas eu nunca tinha vivido nada por mim. Era sempre o Deus dos meus pais e não o meu Deus. Das outras experiências, das outras pessoas, né? Exato. E eu vou pedir para você pausar para a gente saber qual foi esse sinal logo depois do intervalo. Então, a conversa com a Brenda continua no próximo bloco. E enquanto a gente vai para o intervalo, eu quero que você de casa conheça o nosso catálogo de revistas Esperança. E o Identidade volta em seguida. Você conhece a coleção de revistas Esperança? Temos uma grande variedade de temas que certamente você vai se interessar. Saúde física, mental e espiritual, família, finanças, profecias, crenças, fé e muito mais. Visite nosso site novotempo.com/escola bíblica. Escolha a revista Esperança que melhor se adapta às suas necessidades e como quer recebê-la. Insira seus dados, coloque seu nome completo, seu CPF, endereço, e-mail e telefone. E como conheceu a nossa revista Esperança. Neste caso, selecione a opção TV. Pronto! Você receberá seu material em breve. É muito fácil. Não perca sua revista Esperança sem custo. TV Novo Tempo, o canal da esperança.
Identidade de volta. Hoje estamos conversando com a Brenda Matos e assim como ela compartilha o amor de Deus, você aí de casa também pode fazer o mesmo através do projeto Anjos da Esperança. Porque existem muitas pessoas buscando conhecer a verdade sobre os tempos aí em que a gente vive e não sabem onde encontrar respostas que precisam. E nesse mês, a sua doação especial vai tornar possível imprimir e enviar revistas Esperança sobre o tempo do fim para milhares de pessoas. Então, convido você a fazer uma doação através do Pix anjos@novotempo.com. Deus está chamando você. E aí, qual que é a sua resposta? Continuando o nosso bate-papo aqui com a Brenda, a gente fechou o bloco anterior porque veio a pandemia, ela não conseguiu colocar em prática a questão ali das missões. E ela pediu um sinal para Deus. Qual foi, Brenda, o sinal que Deus te deu e o que você deveria fazer naquele momento? O sinal foi Ele me acordou de madrugada. Eu estava naquele sábado, né? Eu acordei de madrugada e eu comecei a orar e a estudar a palavra de Deus naquele momento, naquela madrugada que eu fui despertada do nada. Eu pedi realmente para que Ele falasse comigo e Ele decidiu falar comigo de madrugada. Então, peguei minha Bíblia, comecei a estudar. E eu simplesmente acordei com um desejo de gravar um vídeo. E naquele momento eu abri a palavra e a palavra foi muito clara. Uma mensagem chegou ao meu celular, da Bíblia online, que falava sobre o capítulo 10 de João, em que Jesus é a porta e que Ele chama as suas ovelhas pelo nome. E aquilo me tocou muito porque eu estava me sentindo chamada. Eu senti que eu era uma ovelha para retornar ao aprisco. E então eu peguei meu celular e fiz um vídeo falando sobre isso. E postei no aplicativo TikTok. Na época era um aplicativo que era considerado só um aplicativo de dancinhas, que era um aplicativo para divertimento. E eu decidi fazer os vídeos ali. Então eu fiz esse vídeo e logo eu já postei ali de madrugada mesmo. Desliguei meu celular, retornei, voltei para dormir. E no outro dia de manhã eu falei para o meu avô que eu havia postado um vídeo. E aí ele ficou muito assustado, porque ele queria saber o que eu tinha falado no vídeo, né? O que será que essa menina falou? Será que ela falou alguma heresia, alguma coisa errada? E daí quando a gente ligou novamente o Wi-Fi, a gente viu que o vídeo tinha viralizado. E que muitas pessoas pediam para que eu continuasse ensinando sobre a Bíblia para elas. E aí eu vi aquilo como um cenário muito aberto. Eram pessoas com muitas dúvidas e querendo ajuda. Então aquilo que para mim era uma tradição de família, que era acordar cedo, estudar a lição da escola sabatina, fazer a meditação e fazer esses princípios assim que eram muito normais, eu trouxe isso para a internet. E comecei a fazer vídeos sobre esses conteúdos. Como estudar a Bíblia, como estudar a lição, como ter um devocional. Enfim, fui ensinando isso. Até porque a Bíblia, desculpa te cortar, ela é considerada um livro muito difícil para a gente entender, né? Uma linguagem, às vezes, muito rebuscada. E, às vezes, a gente começa a estudar e não consegue continuar porque não está entendendo nada. Então, eu acredito que foi luz para muita gente, tem sido ainda, né? Amém, com certeza. Eu espero que continue. E eu ensinava as pessoas a estudar a Bíblia de uma forma um pouco mais simples, porque eu coloquei todos os métodos que eu aprendi na faculdade de Direito para estudar a Bíblia. Então, ela é uma Bíblia muito colorida, muito pintada, cheia enfim, marcações ali. E ela ficou gordinha mesmo, ela chama a atenção porque ela é cheinha. Isso que eu ia perguntar, você é conhecida por essa questão, nesse projeto da Bíblia gordinha. E aí agora você está explicando. É porque ela é cheia de anotações, de post-it, de papelzinho, que vai te ajudando, né? Exatamente. E daí foi quando eu comecei a ensinar as pessoas a fazerem a mesma coisa, a estudarem a Bíblia dessa maneira. Então, foi um perfil que cresceu muito. Hoje, no TikTok, nós somos mais de 200 mil pessoas estudando a Bíblia juntos. Olha só. No Instagram, nós estamos chegando próximo de 100 mil pessoas também. Além de fazer parte de outros ministérios que acompanham, com muita gente acompanhando, né? Muitas pessoas vêm junto. Então, foi o que Deus me colocou. Ele me tirou das missões, naquele sentido, da igreja, né? Naquele momento da pandemia. E depois ele me colocou nas missões das redes sociais, que não era algo que eu esperava. Eu nunca imaginei poder viver o que eu vivo hoje. E até o meu trabalho hoje faz parte das redes sociais. Então, é muito incrível ver como Deus ele direciona a nossa vida quando a gente se dispõe realmente a fazer aquilo que Ele nos
convida, quer falar sobre o Evangelho. Agora, você falou da Bíblia gordinha, de anotar, de fazer anotações. Tem muita gente que acha que não pode riscar a Bíblia, grifar, escrever na Bíblia, porque é um livro sagrado. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa visão. De fato, é um livro sagrado, mas isso não impede da gente ter ali aquele material como se fosse um material de estudo mesmo, né, Brenda? Exatamente. A ideia é que você aprenda. Aquele livro não é um livro para ficar aberto na sua mesa de cabeceira apenas, ou para ficar só parado na sua estante porque ele é um livro sagrado. Você precisa estudá-lo para que você possa aprender e para que aquelas sagradas escrituras possam transformar a sua vida. Então, se você não utilizar aquilo como uma ferramenta, de nada vai adiantar. Vai ser só mais um livro na sua estante. Então, ainda que você use dessa maneira, eu ainda dou algumas dicas para as pessoas que não gostam de escrever diretamente na Bíblia, que é colocar uma folha de papel vegetal, que é aquela que fica transparente, e marcar ali em cima. Assim você faz as suas anotações, você consegue entender, grifar, circular, enfim, e depois você vai ter a sua Bíblia intacta quando retirar o papelzinho ali de cima. Verdade. Então, se você quiser manter a sua Bíblia Sagrada intacta, não tem problema. Há como estudar de uma maneira com essa ferramenta que funcione e que você consiga aprender. A ideia é que a Bíblia, ela é o verbo, né? Que ela é a palavra, que ela é viva e que nós possamos viver ela. E para isso nós precisamos mexer, estudar, ler e ir adiante. Verdade. Agora, depois de tantas voltas ali, recomeços, o que significa para você usar a sua voz, a sua rede social para falar de Jesus para as pessoas? O que significa para mim? Significa reconexão. Reconexão com Deus, reconexão com a palavra, reconexão com as pessoas, porque por mais que não pareça, a palavra nos faz perdoar as pessoas. Ela faz com que a gente entenda que o ser humano precisa, sim, de um Salvador. E que, para isso, nós precisamos do perdão, nós precisamos ir atrás delas, porque a gente sabe que nós estamos em um grande conflito. E pessoas precisam ser salvas. Isso é só através da palavra e da aceitação de Cristo Jesus. E quais são os seus planos futuros aqui para a gente fechar, já que você já tem aí bons números de seguidores, né? O que você sonha ainda em alcançar com as suas redes sociais? Eu sonho em alcançar pessoas. Eu não coloco... Isso é uma coisa particular, né? Normalmente os influenciadores têm metas, né? Até tal mês eu quero chegar a 300 mil seguidores, a 400 mil seguidores. Eu não coloco metas de seguidores porque eu não quero números. Eu quero pessoas que realmente entendam que Jesus Cristo é o Salvador delas. Eu quero que essas pessoas consigam criar a disciplina de estudar a Bíblia todos os dias. Não é à toa que a gente chama de maná, né? Que precisava ser recolhido todos os dias, diariamente, para que elas pudessem se alimentar. Então, que nós possamos entender isso. A minha meta não são seguidores, são pessoas dispostas a estudar a palavra. Alcançar os corações que estão aí, né, nas redes sociais. Perfeitamente. E que recadinho rápido você deixaria aí para quem está nos assistindo nesse momento? O meu recado é que você não desista. Não importa qual seja a dificuldade, não importa o que você esteja passando, esse deserto vai passar. E parece que Deus não fala conosco quando nós estamos no meio da prova. Mas se nós nos colocarmos naquele momento em que nós éramos crianças, o nosso professor também não falava conosco enquanto nós estávamos fazendo uma prova. É porque ele queria realmente entender se nós tínhamos entendido aquilo que ele tem a falar aos nossos corações. Ele quer testar a sua fé, ele quer testar o seu coração. E com certeza a recompensa será grande. Eu não estou falando sobre uma recompensa realmente aqui desse mundo. Eu não estou falando sobre isso. Estou falando sobre uma recompensa celestial. Sobre um lugar onde você não vai ter mais morte, não vai mais ter dor, não terá mais lágrimas. É essa prova que você passará e que terá essa recompensa. Se Deus quiser, teremos em breve. Amém. Obrigada mais uma vez, Brenda.
A você de casa, fique com Deus e com essa mensagem linda aqui de que precisamos nos reconectar com Deus todos os dias. Até mais. Tchau, tchau.